temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica. Minha gente, agora é oficial. Tudo se transforma da água para o vinho. Nós estamos agora iniciando uma conversa super descontraída, super sincera, esclarecedora, e tem uma palavra que eu não posso deixar de usar para abrir essa nossa interação. Você lá e a gente aqui. Sabe qual é? É reveladora. É uma conversa reveladora. Porque toda conversa que tem vinho no meio, vocês estão vendo aqui, a nossa conversa tem logo 3 garrafas de vinho no meio, né? Toda conversa neste formato, a gente não escapa de revelações que trazem conhecimento, envolvendo cultura, histórias inesquecíveis, sabores, aromas fantásticos e o que há de vir. E ninguém melhor do que um profissional, né, com o calibre, com o preparo e com o renome que tem Alexander de Oliveira, que é, na verdadeira acepção da palavra, um sommelier internacional. Alexander, ele me permite falar assim dele, porque ele, além de ser todo mundo que envolvido com vinho, eu sei que ele vai concordar comigo, quer ver? E com a cena vínica, é um eterno aprendiz. A gente está aprendendo, não importa o título que você tem, você está sempre aprendendo. Então, ele, além de ser um grande sommelier, né, uma pessoa que reuniu conhecimentos aprofundados para poder ostentar esse título, ele deu um passo mais à frente. Ele agora tornou-se um mestre. Ele transfere conhecimento sobre os vinhos e tudo a ver com a história e tudo a ver com o vinho para a nova geração de enófilos. E isso está acontecendo aqui em Manaus. Então ele está vindo para cá para fazer grandes revelações, para nos dizer sobre a Associação Brasileira de Sommeliers Seccional Amazonas. Imagina, nós já temos até a ABS em Manaus. E isso é motivo de grande alegria. Olha só o que nós estamos degustando. Não sou eu que vou dizer, não. É ele, porque foi ele que trouxe esse suco da Bíblia maravilhoso. Olha só, então, esse brinde aqui, Alexandre, eu não falei para você. Nós estamos brindando, primeiro, pelo nosso encontro cordial e fraterno. E segundo, porque, minha gente, agora no último dia 24 de agosto, foi celebrado o Dia Mundial do Artista. E todos nós somos artistas, né? Quem gosta de vinho, quem gosta de música, quem gosta da boa mesa, tem que ser um artista, né? Verdade. Porque senão não dá certo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Humberto. Muito obrigado. É um prazer. Segunda vez que eu venho nessa casa aqui, no teu programa. É um prazer estar contigo. Você é um apreciador de vinhos e de boa música, né? É um verdadeiro artista. E o vinho é isso, é se compartilhar, é trocar ideias. Você falou que eu tô trazendo ensinamentos. Na verdade, eu gosto de bater papo sobre vinho e aí acaba que isso vira aula, isso vira tema de formação. Você concorda, então, que toda reunião onde as pessoas se reúnem para beber vinho, toda palestra que as pessoas estão lá reunidas para ouvir o palestrante, até mesmo na informalidade da sala de estar da casa da gente, quando tem vinho no meio, isso vira uma sala de aula? Porque a gente não consegue deixar de aprender alguma coisa? Vira uma sala de aula porque, na verdade, o consumidor de vinho, ele é diferente. Ele quer saber quem é o produtor, qual é a região, qual é o nome da variedade de uva, se é de clima quente, de clima frio, é altitude, não é altitude, é planície.
Então, acaba virando essa interação e o que era para ser um bate-papo vira uma verdadeira sala de aula. Porque todo enófilo sabe alguma coisa que o outro enófilo não sabe e vice-versa. Exatamente. Não é assim? É assim o tempo todo. E essa ciência, né, enologia, vinho, esse trabalho de sommelier é inesgotável. Eu não posso chegar para você e falar assim, Humberto, eu me tornei um sommelier, eu sou diplomado sommelier, esgotou. Eu tenho conhecimento absoluto. Não. Diariamente eu venho adquirindo conhecimento. A cada vinho que nós abrimos, por exemplo, nós estamos com vinho de safra... Pois é, que vinho é esse que você trouxe pra Esse é um Syrah, um Shiraz, né, como diz o australiano. É que o australiano não consegue pronunciar a uva Syrah. E aí ele fez uma adaptação na grafia e na pronúncia. Shiraz. Botou um H no meio. Imagina um gringo falando Syrah, né? Ele não tem essa dicção do francês. E aí nós estamos diante de um vinho safra 2006. Olha quanta coisa. Talvez isso é um vinho de guarda, então. Um vinho de guarda. E nós já provamos esse vinho na sua juventude. Entregava uma fruta, um toque floral, uma geleia, uma compota. O vinho agora, safra 2006. Olha que evolução. Ele é um senhor agora, né? Um senhor. É um senhor. E uma complexidade. O vinho tem essa evolução. Então ele tem essa capacidade de nos ensinar. Parece que, você dá um gole no vinho, parece que você tragou um charuto, pegou um café expresso, um final de um bom café. E isso só grandes vinhos vão te dar essa complexidade. E é o amadurecimento dele aí dentro que traz esses novos aromas pra gente depois de tantos anos, não é? É uma bebida viva, né? É um dos poucos alimentos que você não tem estimativa de validade. Sim. Tá, safra 2000. Basta conservar como deve ser. Né? Exatamente. E é uma variedade de uva que também permite uma evolução, né? A Syrah, a Shiraz, né? Ela permite essa evolução, dá grandes vinhos, principalmente na França, no Vale do Rhône, onde é o seu berço, né? Sommelier Alexandre, me diga uma coisa. Este vinho, ele de 2006, né? Agora ele é um vinho de guarda, agora ele é um vinho que já tem uma personalidade desenvolvida. É por isso e por causa de vinhos como esse aqui, que inventaram aquela famosa frase de que quanto mais velho, melhor, mas baseado nesse tipo de vinho? Baseado nesse tipo de vinho, porque assim, as pessoas acreditam que, no geral, quanto mais velho, melhor. Sempre nessa nossa caminhada de profissional do vinho, conhecemos pessoas que às vezes ele recebeu uma cesta de Natal há 25 anos atrás e o vinho está lá na prateleira da casa dele. Ele fala, esse vinho deve estar um néctar, eu guardei todos esses anos, virou uma peça decorativa da casa, já virou parte da família. Sim. E aí ele fala, não, vamos abrir o vinho. Eu falo, olha, desse vinho aí eu acho que ele tem tanta história, mantém ele guardado, ele vale mais fechado, sim, porque realmente não era um vinho de guarda, já virou um bom vinagre. Sim. Então, quanto mais velho, melhor, ele vale para uma pequena parcela de vinhos. Então procede essa informação de que a grande maioria, depois de 4 anos na garrafa, está pronta para o consumo? Que esses são os vinhos ligeiros que chamam? Então, os vinhos ligeiros são vinhos que eles vão ter um tempo de vida útil até uns 5 anos. 5 anos. Para tintos. Para brancos, a gente olha ali a conservação entre 3 e 4 anos, porque a conservação do branco é um pouco menor. Claro. Tá? O branco ele tem que manter o frescor. O que é um indicativo de ainda esse vinho estar vivo? Você dá um gole nesse vinho, apesar de outros atributos de aroma, de sabor, mas quando você dá um gole, você está salivando. Sim. Ou seja, o que está acontecendo agora com a gente. Exato. A acidez, ela é um indicativo de que o vinho está vivo. Lógico que para um vinho tinto não é somente a acidez. Claro. Mas para o vinho em geral, eu tenho que dar um gole no vinho e ele não pode estar no mesmo pH da minha saliva. Ele tem que me provocar uma salivação. Sim. E isso ele está dizendo, eu ainda estou aqui, estou vibrante e eu estou vivo. Então, é o que acontece aqui. E se eu estivesse na garrafa, eu ia ficar melhor ainda. É isso? Exato. E ele tem estrutura ainda para mais um tempo de guarda. Claro. Agora, se fosse um vinho comum, um vinho ordinário, provavelmente daríamos um gole,
não teria nem fruta, nada, absolutamente nada, nem essa complexidade que a gente está sentindo aqui. Sim. E salivação tampouco. E só para acentuar ainda mais, e a falta de aromas que impressionam. Exato. Que você reage. Quer dizer, isso aí significa que o vinho tá buchonê, quer dizer, virou vinagre. Ele morreu, virou vinagre mesmo. Exato. Né? Buchonê já poderia ser uma variação de um defeito. Sim. Mas ele avinagrar ou ele morrer simplesmente. Morreu. É um vinho que não tinha capacidade de guarda. Né? Sommelier, me diga uma coisa, que isso aqui é muito importante. Nós temos uma época agora em Manaus, ultimamente, com temperaturas com sensação térmica de 41, 42. Aí eu ouvi um camarada agora no rádio, eu estava vindo para cá, dizendo que dentro dos carros de Manaus é 49, 52. Eu ouvi isso, eu estou aqui. Mas me diga uma coisa, eu queria que você comentasse os vinhos espumantes brasileiros, os vinhos brancos brasileiros. Eles continuam como uma grande referência nacional nas prateleiras no mundo inteiro? Então, o espumante, a Serra Gaúcha, ela descobriu sua vocação para vinhos. Tá? Tem vinhos, lógico, tintos, rosés, brancos, mas a principal vocação na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, em Garibaldi, em Bento Gonçalves, é a produção de espumantes. Continua. Inclusive alguns autores, né, eles ousam, se a gente não pode se apropriar da palavra champanhe, é uma palavra Sim. que ela é protegida, a denominação de origem para espumantes da França e da região específica de Champagne, não é em qualquer lugar da França. Mas quando você fala de espumante brasileiro, alguns escritores, né, com a licença poética, falam o champanhe das Américas, de tão alto nível de qualidade. Interessante. Por exemplo, você pega a própria vinícola Chandon, que produz excelentes espumantes, é a vinícola mais conhecida assim, em termos de espumantes em grande escala. Você prova um espumante Chandon Brut de Mendoza, da Argentina, e pega um espumante da Chandon aqui da Serra Gaúcha, você vai ver que há notável a diferença totalmente, de qualidade, quer dizer. Totalmente. Porque assim, uma das principais características de um espumante, você falou, para falar de espumante, você começou falando do calor de Manaus. Sim. Qual é a característica que o espumante o torna agradável? É o frescor, a sensação de frescor. A gente está aqui dentro de um estúdio, num ambiente climatizado, mas se estivéssemos numa área externa, a gente não estaria mergulhando numa piscina, mas um gole no espumante te dava essa sensação de um mergulho. O que não estaria acontecendo com um tinto, quer dizer, o tinto está fora desse tipo de ambiente. Está fora, iria nos tornar uma sensação térmica maior. Esse é o tinto. Aqui não, nós estamos. Sim. Alguém pode estar assistindo a gente e falando, pô, esses caras estão bebendo um vinho num calor desse de 40 graus, com sensação de 40 graus. Tá geladinho. Aqui tá bom, aqui tá legal. Tô até com o meu paletó aqui, me permite. Sommelier Alexander de Oliveira, me diga uma coisa, você é o presidente, você é o grande representante da Associação Brasileira de Sommeliers aqui no Amazonas. E eu atravessei uma época, muito antes de você vir para cá, que a gente não sabia nem o que significava a palavra sommelier. Ninguém era chamado de sommelier. E agora nós temos aí cursos que querem passar informações suficientes para que as pessoas se tornem um sommelier como você um dia. Me diga uma coisa, qual é, como sommelier, agora como sommelier, e não como presidente, mas sommelier, a importância da presença da ABS, num braço da ABS aqui na cidade de Manaus, principalmente para a implementação, a solidificação da cultura vínica em Manaus e o desenvolvimento através do conhecimento e do consumo de tantos enófilos. Então, a ABS é uma escola que ela nasceu em 1983. Nosso mestre em plena atividade, Dânio Braga, um italiano, veio para o Brasil, encontrou brasileiros tomando vinho suave de caneca. E o Dânio, assim, a estatura dele, né, ele é tão grande no mundo do vinho que acaba, às vezes, ocultando qual é a principal profissão do Dânio, que ele é um chefe de cozinha. Sim.
E pouco se fala disso porque o Dânio é muito grande no mundo do vinho. E ele, em 1983, está fazendo 40 anos agora, ele fundou a Associação Brasileira de Sommelier no Rio de Janeiro, onde é a minha terra natal, onde eu me formei, na escola onde eu me formei. E eu vim para Manaus, tem 2 anos, e já era professor lá na ABS. A ABS é a maior escola do Brasil. Existem outras escolas internacionais aqui, como o W7, tá, como o ISG, mas escola de sommelier... A W7 forma sommeliers também. Ela forma no sentido de especialistas de vinho. Ela não tem uma coisa muito direcionada para o serviço. Mas o conhecimento teórico, ela supre com louvor, supre muito bem. Inclusive eu tenho formação, eu tenho certificação pela W7 também. E a ABS, ela nasceu em 1983 e ela começou a expandir o seu trabalho. A segunda ABS foi a de São Paulo, tem 36 anos. Tá? E a nossa região levou 39 anos para receber uma ABS. A ABS está aqui o que? É 1 ano? Há 1 ano. Um ano e alguns meses. Olha só. Com essa minha vinda para cá. Né? Antes tarde do que mais tarde. Né? Exatamente. Que maravilha. Exatamente. E a ABS, assim, a demanda, a necessidade de trazer uma ABS para cá mostra a evolução do mercado, mostra o interesse. E a demanda também. Interesse de pessoas por conhecimento do vinho. Tá? E é grande, você sente que é grande? Grande. É efervescente esse interesse hoje em Manaus? É muito grande. A gente olha assim, qual é o nosso termômetro? Você olha pela quantidade de supermercados, de empórios, de restaurantes, de cartas de vinhos na cidade. É verdade. Então, isso é o nosso termômetro para entender, a cidade tem maturidade hoje, tem condições de receber uma escola como a ABS. E a gente cada vez mais tem ficado conhecido aqui, o enófilo, ele quer dividir isso, tá? Em todas as nossas seccionais no Brasil, 80% do nosso público é o enófilo. Tá? Quem está nos assistindo, às vezes pode associar, não, a ABS é uma escola para quem quer trabalhar com vinho, sommeliers, não. Nada disso. 80% do nosso público são enófilos. E aí, esse público qualificado, conhecedor de vinho, ele obriga que os restaurantes venham se profissionar, venham buscar pessoas qualificadas para fazer o serviço. Até porque sabem exatamente o que querem quando pedem. Exatamente. Num restaurante. Não é verdade? Exato. E também no treinamento que é feito lá sobre o serviço, eles sabem também exatamente como devem ser servidos. Você vê, nós estamos aqui num ambiente climatizado, nosso vinho ele está numa temperatura de adega, não está no balde com gelo. O vinho tinto ele não precisa estar no balde com gelo. Não precisa, né? Não precisa, ele já está. Ele precisa o quê? Ser resfriado quanto tempo antes de chegar à mesa? Então, um vinho tinto ele é servido a 18 graus. 18 graus. E aqui um ambiente climatizado ele vai conservar a temperatura do vinho. Está muito agradável beber esse vinho contigo aqui, sem a necessidade de gelar. Às vezes as pessoas elas vão ter dificuldade em beber vinhos. Eu treino o tempo todo lá os enófilos que estão se formando com a gente e eu falo para eles, você estava habituado a beber o teu vinho com balde com gelo. E aí ele tinha dificuldade de acessar certas variedades de uva, como uma Cabernet Sauvignon, como a própria Syrah que nós estamos bebendo agora. Essas variedades de uva, elas têm tanto tanino. Tanino é aquela substância que dá astringência em boca. Quanto mais você gelar o vinho, você vai potencializar essa astringência. Então fica impraticável para algumas pessoas conseguirem beber um vinho tão adstringente, porque é o frio. Não é propriamente a uva, mas o frio potencializou isso. Então aqui estamos bebendo perfeitamente. Sem dúvida. Sem essa sensação de adstringência. É o verdadeiro suco da Bíblia. Suco da Bíblia. Maravilhoso. Como é que as pessoas, e o que essas pessoas aí devem fazer, sommelier, para participarem dos cursos da ABS? Eu acho que o Paulo está mostrando aí como entrar em contato com o sommelier Alexander. Exato. É por aí, essa é a janela de oportunidade. Essa é a entrar janela. Em contato por aí. Exato. O nosso Instagram, como está sendo colocado aí na tela para quem nos assiste,
E a ABS, por exemplo, no próximo dia 31, você é meu convidado, Opa, espero te receber eu lá. acho que eu já estou lá. Eu estou lá. Dia Obrigado. 31 nós vamos ter uma super masterclass falando sobre vinhos de Portugal. Olha Então só. quem quiser fazer uma imersão na região, né, no país, na denominação Vinhos de de origem, Portugal, de todo o país vocês vão tratar. Douro, Os Alentejo, região do Dão, Maravilha. Península de Setúbal, Sim. Lisboa, que está cada vez mais em voga, Sim, né? sim. Que era uma região chamada de Extremadura. É você verdade. você que bebe vinho há muitos Sim. anos. Eu estive lá numa época, né, ali pertinho de Lisboa, né, quando esses vinhos estavam lá exuberantes, maravilhosos, e totalmente desconhecidos, e os portugueses, os turistas, todo mundo. E eu estou muito feliz agora que esses vinhos estão aqui à disposição das pessoas, de um vinho ali daquela região ali, e são vinhos maravilhosos. Concorda? Concordo perfeitamente. Eles não tinham uma visão de exportar vinhos dessa região. Era uma região difícil até para um estrangeiro pronunciar. Extremadura. Imagina um americano falando Extremadura. E eles chegaram ao consenso que deveriam explorar, inclusive, um nome internacionalmente conhecido, que é Lisboa. Sim, sim. Então não faz muito tempo que os vinhos passaram a ter o nome de Lisboa como denominação de origem nos seus rótulos. Isso é maravilhoso. Então isso é dia 31 Dia agora. 31. Onde vai ser, sommelier? Vai ser na nossa base. Hoje nós estamos baseados lá no Impact Hub, que fica ali É aqui na Efigênio Salles, né? Efigênio Salles. Ali depois daquele posto. Exato. Não, é no posto, do lado do posto. Do lado do posto. Prédio espelhado. Isso mesmo. E ali no Impact Hub nós... Se inscrevem na hora ou também pode ser via... Tem que ser antecipado. Inclusive porque assim a gente tem uma preparação para a quantidade de vinhos. Claro. Tem um limite de pessoas. Tudo. Também, né? Tem uma restrição de número de pessoas. Falamos coisas muito importantes. Agora vamos falar uma coisa super, hiper importante. Esse vinho aqui maravilhoso, esses vinhos aqui, que as pessoas agora estão em casa. Sim, eu sei tudo sobre os vinhos, né? Por exemplo, o pátio. O pátio eu acho que criou, na minha opinião, isso é uma leitura minha, uma revolução em termos de um oferecimento mais amplo, mais variado para as pessoas, principalmente pela diversificação. Você chega lá no pátio, é uma impressão minha, aí você olha assim e diz, pela fé, o que eu vou escolher? Você fica realmente perdido no meio de tanta oferta interessante. E uma outra coisa que me chama a atenção lá no pátio, quero ver se você concorda comigo, hein? Eu estou provocando o sommelier. Um bando de vinho, mas é tanto vinho que você, só de olhar para o rótulo, você compra pelo rótulo, são rótulos lindíssimos. Olha aqui esse rótulo. Você olha para o rótulo, pela fé, olha esse vinho. Me diga uma coisa, qual é a melhor maneira da pessoa se comportar lá na adega do pátio? Primeira coisa, se ele quiser ajuda, ele vai ter ajuda de alguém com conhecimento. Segundo, você recomenda alguém comprar o vinho pelo rótulo? Ou é melhor a gente sempre consultar alguém para saber, para dizer com que você quer harmonizar aquele vinho? Então, falar um pouquinho até como começa a minha história com Manaus, né? Eu fui convidado pelo time do Pátio Gourmet para vir para cá, ser o consultor de vinhos da rede, então toda a parte de importação, de seleção, de compra de vinhos, né? A escolha eu hoje que toco essa parte. O Pátio Gourmet, eu costumo dizer que ele não é um supermercado nem um empório, mas ele é um promotor de cultura, né? Lindamente. Aqui na cidade, inclusive o tempo todo eu estou aprendendo lá com produtos do mundo todo que chegam. Alexandre, você está sempre lá no pátio à disposição da clientela. Sempre no pátio e assim, eu rodo as 3 lojas, claro. Mas às vezes eu não estou no chão de loja, mas se, por exemplo, você vai me ligar ou vai falar com um consultor lá, o Alexander está aí, eu desço do escritório, eu vou te atender, ou qualquer pessoa que nos assiste, alguns que já foram atendidos por mim sabem que isso é verdade.
tá? Eu estou disponível, eu gosto de falar sobre vinho, beber vinho. Vim aqui não é dar uma entrevista, eu estou batendo papo. Claro, nós vamos conversar. Falei, até Humberto, estamos sem entrevistar, eu sei, jogar a conversa fora que é bom. Humberto, vamos tomar um vinho? Você falou, vamos fazer um programa? Eu falei, não, vamos tomar um vinho. E outra coisa, é a primeira vez, lembrou bem o Alexandre, é a primeira vez que a gente degusta um vinho e olha a qualidade desse vinho, vinho australiano da safra de 2006. Dá para ti? E olha eu vou te servir um pouco mais aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Que beleza. Então, e aí no Pátio Gourmet, como você me perguntou sobre o pátio, eu trabalho fazendo toda essa seleção. Eu trouxe 2 coisinhas pensadas aqui de presente para você. Muito obrigado. Por exemplo, a uva Sauvignon Blanc, que é uma uva... Sauvignon Blanc, mas agora qual é o diferencial dessa uva que me surpreendeu? Diga isso, mesmo. Então, foi uma provocação trazer esse vinho para você, porque a uva é uma uva oriunda de Bordeaux. Sim. Hoje ela já é internacionalmente conhecida. Você vai encontrar no Chile, na Austrália, na Califórnia, em vários países do mundo, no próprio Brasil. Sim, tá? sim. Santa Catarina está fazendo coisas excepcionais com Sauvignon Blanc. Então hoje não dá para dizer nem que essa uva é uma uva exclusiva de Bordeaux, mas o berço dela é em Bordeaux. Claro. Para os grandes brancos de Bordeaux, que não é nem a vocação de Bordeaux, claro, mas tintos. Mas eu quis trazer para você um Sauvignon Blanc de Portugal. Pois é. Agora, me explique uma coisa. Por isso que me surpreendeu. Sabe, eu posso dizer por que me surpreendeu? Pode, claro. É o seguinte, porque ele me deu de presente, então... É porque os portugueses, eles são muito afeitos às suas uvas autóctones. Exato, não é isso? Exato. Uvas como a Castelão, uvas que ficaram famosas, Alvarinho, a Turiga Nacional, Alvarinho para os brancos, né? A Loureiro, quer dizer, Cortés e Arnés. É tudo uva nacional, é tudo. Aí de repente eles começam a fazer uma uva, um vinho da Sauvignon Blanc. Isso é uma quebra de paradigma maravilhosa, é ou não é assim? Exatamente. Assim, Portugal tem um grande acervo de castas autóctones. Sim. Passa de 250 variedades. 250 só em Portugal? Só em Portugal. No país? Só a região 250 uvas lá. Só a região do Douro tem mais de 90 castas catalogadas. Só aleluia! Que coisa legal! E eles não precisam, português, assim, um português clássico, tradicional. Isso é uma ofensa, tá? Mas há essa quebra de paradigma, mostra a grandeza do terroir, os grandes vinhos portugueses. Não se restringe só às castas, mas você vê que o terroir, o solo, o clima e o conhecimento aplicado lá também pode fazer vinhos com castas internacionais, com castas francesas. Maravilha. O Alentejo é muito mais aberto para isso. Apesar de não ser um vinho alentejano, mas o Alentejo, a Syrah, que é a casta que nós estamos degustando aqui da Austrália, mas o Alentejo faz coisas excepcionais com a Syrah. É uma coisa interessante que eu aprendi, que uma vez me disseram que uma uva de laboratório, a pátria, ela não tem pátria, né? Ela não é uma uva portuguesa, nem francesa, nem italiana, a uva Alicante Bouschet, com uma história maravilhosa. Aí me disseram o seguinte, mas tu sabes como Humberto, o mundo do vinho é interessante, é fascinante, é que Alicante Bouschet foi lá na Espanha, ela apareceu lá numa cidade espanhola, não sei o quê, e hoje o país onde ela melhor se desenvolve é Portugal. Quer dizer, tornou-se uma uva portuguesa e não é mais a pátria. Ele me disse, não, agora quem fala de Alicante Bouschet está falando de grandes vinhos portugueses. Confere isso, sommelier? Então, a Alicante Bouschet é um cruzamento em laboratório, tá? Em laboratório, né? Em laboratório, um ampelógrafo chamado Henri Bouschet, ele fez um cruzamento. Tá? Na cidade de Alicante, na Espanha. Exato. Não é isso? E ela na Espanha, ela é chamada também de Garnacha tintureira, que não é a Garnacha, que é a mesma Grenache francesa. Que é típica de lá, né? Que eu sei que no seu programa aqui tem pessoas assistindo que são pessoas enófilos. Sim. Aí eu vou falar, poxa, o sommelier falou da Garnacha, a Garnacha não é Alicante Bouschet, não. Realmente a Garnacha é a Grenache na França, só que a Alicante Bouschet
ela é chamada de Garnacha tintureira. Tintureira, na e Espanha. Você na provou Espanha. comigo. É verdade. Precisa mandar a foto daquele rótulo para eu poder. Que, assim, a Garnacha, por que tintureira? Ela dá. Alicante Bouschet, ela tem uma característica única. Ela é uma das poucas uvas tintas no mundo que a sua polpa também é pigmentada. Todo o pigmento da uva está na casca. É verdade. A Garnacha não. Ela é vermelha dentro? Perdão, a Garnacha não. A Alicante Bouschet. É vermelha dentro? Ela é vermelha como a casca. Como a casca. Todo esse polifenol que é concentrado na casca de todas as tintas, nela é dentro para todo mundo entender, todas as uvas são brancas dentro e vermelha ou fora. Mas a Garnacha é diferente, a tintureira, porque ela é vermelha fora e vermelha dentro. Isso, as tintas todas têm sua casca pigmentada. Esse vinho é tinto porque a casca da uva, obviamente, da Syrah, é uma casca vermelha. Sim. E isso é tão verdade, por exemplo, que a região de Champagne, ela produz grandes champanhes brancos a partir de uvas tintas. Da Pinot Noir e Pinot Meunier. É verdade. 70% da superfície das uvas de Champagne, na região de Champagne, são uvas tintas. Pinot Noir e Pinot Meunier. Só apenas 30% são uvas brancas, que é a Chardonnay. Eu falei para vocês que as revelações não param. E se a gente continuasse esse papo aqui, é uma revelação atrás da outra. Mas eu prometo uma coisa, o nosso presidente da ABS Amazonas, da Associação Brasileira de Sommeliers, ele não escapa, ele vai voltar aqui. Qualquer dia desse, ele volta para a gente colher mais informações e revelações dele. Quero lhe dizer, fazer um comentário final, que é o seguinte. Hoje à noite, na Adega Grand Cru, uma banda de jazz maravilhosa, única, fantástica, se apresenta numa adega na qual apreciadores de vinho estão indo para degustá-los e harmonizá-los com grandes pratos. E amanhã a banda volta a se apresentar numa outra adega. A primeira adega é a Grand Cru, lá na Efigênio Salles. E a outra adega amanhã é a Vino, lá no Vieira Alves. E a Vino Sommelier, é aqui que está uma coisa legal. A Grand Cru já está aí há 5 anos. E a Vino está agora, ainda nem completou um ano. É uma nova adega em Manaus que já está comercializando vinhos que eles dizem, né? E lógico, eu acredito, são vinhos exclusivos e já com a banda de jazz, com a gastronomia, etc. Quer dizer, a cultura vínica continua se expandindo, né? E a música envolvida, a gastronomia envolvida. É um mundo fantástico, não é sommelier? Você me deu um gancho até para uma coisa que eu sempre debato nas minhas aulas com meus alunos, na forma de conscientização. Você falou de 2 lojas importantes que eu já frequentei as duas, frequento Sim. as duas e gosto muito. Conheceu a Vino, não é lindo lá? Sim, lindo. O atendimento é muito bom, me sinto na sala de casa. E tem todo aquele serviço de vinhos em taça, qualquer vinho que tem na adega. A Grand Cru já é o concurso, né? No mundo do vinho. E assim, a importância do amazonense, do manauara aqui que está nos assistindo, de valorizar as lojas locais. Sim. As pessoas às vezes querem comprar vinhos em sites e às vezes é uma economia mínima de 10, 15, 20 reais por uma garrafa. Só que você não fomenta o comércio local. É verdade. Você só tem essas opções muito boas, como você falou da Vino, da própria Grand Cru, ou do Pátio Gourmet, onde eu trabalho. É verdade. Porque pessoas valorizam esse trabalho que está sendo feito. Sim. Tá? E aí, alguém sempre quer questionar, mas eu compro mais barato no site. Você não está desenvolvendo o comércio local aqui da sua região. Isso, fomentando justamente o grande lance, maravilhoso lance da economia, que é emprego e renda. E é muito legal, você falou, morou no Rio de Janeiro, você viaja a São Paulo, e aí você fala, São Paulo tem tantas opções, Rio de Janeiro, de onde eu venho, tem tantas opções. Você se perde. Se a gente valorizar o consumo local, a escola de vinho local, por exemplo, você tem opções de site. Bem dito. Você tem opções de site que vão te dar uma formação em vinho. É mas por que não valorizar a ABS que está aqui? Sim.
É verdade. Trazendo conhecimento. Há um mês atrás eu trouxe aqui na ABS o enólogo Vincenzo Protti, que é da vinícola Masi, veio em Manaus. Por quê? Porque tem a base física aqui da ABS. Dá o recado para os manauaras. Exato. Não é isso? Não é maravilhoso isso? Então, assim, vale muito a pena valorizar o mercado local. Bacana. Eu Que legal. também sei comprar vinhos em site, poderia Isso. fazer uma mínima economia, mas eu quero valorizar o que é local. Aplausos para você. Aplausos. Maravilha. Obrigado. Sommelier Alexandre. Maravilha. E é o seguinte, gente, para finalizar, eu vou falar de novo sobre esse vinho aqui. Esse vinho é um vinho senhor, né? É um vinho já de grande personalidade, da uva Shiraz, é australiano, lindo, maravilhoso. Lá no pátio, aquele antigo Roma, lá no pátio, tem vinhos de 2006, de 2005, de 2004. Agora, faz um favor para mim, foi uma dica que ele me deu que eu estou compartilhando com vocês. Vai lá com o sentimento de garimpeiro, garimpa, que você vai achar esses vinhos. Vai ou não vai? Lá no pátio, lá do Roma, não é isso? Exato. Tem os vinhos velhos. Tem os vinhos velhos, às vezes as pessoas desprezam vinhos como esse vinho porque o rótulo está um pouco amarelado, está mofado, mas ali tem, dentro da garrafa, tem uma verdadeira joia. E assim, abusando da liberdade, gostaria de falar um pouco sobre o screw cap. Muitos brasileiros... Posso? Claro, por favor. Muitos brasileiros às vezes ignoram o vinho porque tem essa tampa rosquinha, rosqueável, chamada de screw cap. Nós estamos diante de um vinho de guarda, um vinho maravilhoso, e que na Austrália a grande maioria dos vinhos serão vedados com o screw cap. Não tem nenhuma associação a vinho de baixo valor, a vinho ordinário, tá? Mas é uma opção, é uma tecnologia muito válida, tá? E que muitos enólogos preferem hoje estar vedando o seu vinho branco com o screw cap, porque vai dar mais longevidade, vai preservar a fruta, vai preservar o frescor, porque o vinho branco, a maioria dos vinhos brancos, eles não são de guardas, e o screw cap, ele ajuda essa longevidade. A prolongar. Então, quando você estiver diante de estiver em um restaurante, em um supermercado, em um empório como o Pátio, não despreze um vinho porque ele tem no screw cap. Bem feito. Safra 2006. Nada de preconceito na cena vinta, né? Nada. Alexandre, muito obrigado. Eu te agradeço. Obrigado pela aula que você deu. Isso deixou de ser entrevista, deixou de ser conversa. Virou aula. Muito obrigado. Muito obrigado. E pelos vinhos também. Eu te agradeço. Vou degustar ajoelhado. Mas, gente, por hoje é só. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao Paulo, ao Liminha, que durante toda a semana mantiveram a tocha acesa aqui no estúdio para a gente levar essas entrevistas todas para o ar. Muito obrigado. Então, lembrar a vocês o seguinte, agora nesse finalzinho, que o nosso agradecimento ao Grupo Vitória, que nos apoia culturalmente. Está aí o recado para esse fim de semana que o Paulo vai colocar para vocês. E eu volto a dizer uma coisa sobre o Grupo Vitória, que são 7 lojas. 7 lojas. Inauguraram agora uma lá na Ponta Negra, maravilha. Tem uma aqui perto no Japim, está aí as promoções que nós já estamos mostrando. Aí vai ter um videozinho aí muito legal aparecendo para vocês. E só dizer para vocês uma coisa que é importante. O Torra vai continuar pela celebração dos 19 anos do grupo, né, Vitória. E o desafio é o seguinte, é você levar dinheiro para comprar um certo volume e sair de lá com o mesmo dinheiro que você aplicou, mas com um volume muito maior de compras. Esse é o grande desafio lá no Vitória. É você, com o mesmo valor, você conseguir levar para casa um volume maior. Porque o torra não é brincadeira. E vai continuar aí até continuar beneficiando. Até pelo tempo que continuar beneficiando os clientes do supermercado Vitória. Se você ainda não foi em um dos supermercados Vitória, vou falar uma coisa só para você. Vai lá e confere o que eu estou te dizendo. Tá bom? Bom final de semana para todos. Se você beber, não dirija. E se você dirigir, não beba. Viva a vida. Porque a vida é curta. Então curta. Até o próximo programa.
Final de semana imbatível Vitória Supermercados. Ovos São Pedro, 30 unidades, R$ 21,99. Festival de suínos, R$ 12,99 o quilo. Coxão mole bovino, R$ 28,99 o quilo. Composto do Bom, R$ 9,69. Arroz branco Célia, R$ 4,69. Cebola, R$ 3,99 o quilo. Café do Norte, R$ 5,99. Feijão carioca da casa, R$ 5,99 o quilo. Cesta básica, 11 itens, R$ 58,99. Vem aí a maior peixaria de Manaus, no Vitória Supermercados, Torquato Tapajós. Vitória Supermercados. Temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.